Gratidão a Deus pela nossa vida, pela minha vida, eu agradeço e compartilho com vocês essa gratidão. E a vocês que estão aqui junto de nós, que nos oportunizam essa conversa, essa proposta de trazer esses ensinamentos dos mentores espirituais, e a todos aqueles que estão também nos assistindo online, né, e toda essa palestra, essa plateia linda aqui, que estão aqui. Então, minha gratidão. Como nós sempre lembramos, todo terceiro sábado nós estamos aqui e estamos dando sequência a este livro chamado Pensamento e Vida, dessa dupla imbatível, Emmanuel e Chico Xavier, né, que deixaram esse legado fantástico à humanidade. E essa proposta desse livro, eu sempre lembro, não é, Namico? Que ele é uma proposta de relembrarmos, porque, segundo o mentor espiritual Emmanuel, fala aqui na introdução, que estes temas que são abordados nesta obra, eles são estudos que nós, que estamos aqui, certamente estamos no nível de consciência de termos programado a nossa reencarnação, feito o nosso planejamento reencarnatório, nós estudamos nas escolas de regeneração no plano intervidas, aquele plano que nós estamos nos preparando para reencarnar no mundo espiritual. Então, tudo isso nós conhecemos, mas nós esquecemos. Nós nos distraímos diante das situações, das coisas mais simples às mais complexas. Nós, na verdade, quando nós vamos estudar essa obra, entender a proposta de Emmanuel, como nós temos feito aqui, nestes sábados, nós vamos vendo como é de fato aquilo que nos cabe, mas como nós somos distraídos. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Hoje o nosso tema é colaboração. Quem ajuda é ajudado, certo? Como nós estamos no nosso nível de disposição para colaborar? Eu estava ali sentada ao lado da minha amiga Lina, que me deu a carona, e aí eu disse, eu vou tomar uma água, você quer? Aí ela disse, eu quero. Aí eu fui tomar água. Tomei a minha água, peguei o copo de água dela, coloquei, encontrei com os amigos, né, básico, mulher adora fazer isso. Homem não, né? Eles são tão mais atenciosos. Botei o copo de água e fiquei conversando. Menos de, acho que uns 3 minutos que eu conversei com o pessoal, vim embora. Sentei do lado da Lina. Depois da prece, eu acho que o amigo espiritual disse assim, olha aí. Olhei para a Lina. Lina, eu me distraí, esqueci tua água. Não é? Ou seja, a pessoa vem falar de colaboração, a amiga pede um copo d'água e a outra se distrai. Percebe como é que nós somos? Esses somos nós. Eu falar por... Aí vocês dizem assim, Elaine, fala por ti, né? Que nós não nos distraímos. Então, falo por mim. Né? Então, a nossa falta de realmente de colaborar nessas questões é a nossa capacidade de nos distrairmos com as coisas que são realmente importantes. É como se, de repente, fosse mais importante eu ficar numa conversa ali do que trazer o copo de água para minha amiga. Entende? Então, é isso que nós não atentamos para as nossas distrações. Por isso, muitos de nós passamos pela vida, como diz o poeta, e não vivemos. Passamos pela vida, como diz os mentores espirituais, e passamos milhares de reencarnação, reencarnando e não atentando para aquilo que é realmente importante. Porque o mundo nos distrai e nós adoramos nos distrair. Entende? Quando nós falamos em cooperação, esse é o capítulo 3 do livro Pensamento e Vida, eu queria lembrar o poeta, né, que canta, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Claro que a canção ela traz o contexto afetivo, da relação afetiva, amorosa, mas nós podemos ampliar isso para muitas outras questões. Então, fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Só que quando nós trazemos essa fala, nós geralmente pensamos naqueles que nós queremos que venham. Olha, é impossível ser feliz sozinho, precisa de alguém, gente. Está precisando de alguém, de um amigo, de um namorado, de um marido, de um companheiro, não sei. Mas sempre a gente quer precisar de alguém, né? Meu filho que não liga mais para mim, é minha mãe que foi não sei para onde, é o meu marido que não olha para mim, é o namorado. Então, a gente vai
cobrando, os amigos não me ligam, não me chamam. Por quê? Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho e eu preciso de alguém para ser feliz. Será? Então, o tema colaboração vem nos convidar a pensar que é real. Né? O fundamental é mesmo o amor. Mas que eu não preciso esperar que alguém venha até mim. Porque quem só espera, diz o Espírito Joana de Ângeles, a mentora Edivalda Franco, quem espera e reclama de solidão e se sente solitário é porque não é solidário. Olha, ele trouxe o copo d'água para a Lina. Obrigada. Resolvido, né? Agora, muito obrigada, meu amigo. Vou ficar lhe devendo essa. Então, o que acontece? O processo de ir ao encontro do outro não é exatamente, não precisa ser um movimento. Eu vou sair, eu preciso... Então, existe muitos movimentos da gente sair e ajudar, e colaborar, como o Paulo acabou de falar aqui do Morada Solidária, que é uma campanha maravilhosa, como praticamente todas as casas espíritas têm um trabalho assim. Eu vou em busca do outro para ajudar. Mas a questão também é, qual a minha disposição nesse processo de colaborar? O que é colaboração? Nós falamos muito de caridade. Eu preciso fazer a caridade. A divisa do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, que é maravilhosa. Não é fora da religião, mas é fora da caridade. Precisa dessa ação da caridade. Mas o que é a caridade? Onde começa a caridade? A palavra caridade, ela vem de uma palavra do grego, que significa amor em ação. Ou seja, é o amor em ação, é aquele movimento, aquele sentimento que eu tenho em relação aos outros, aqueles que eu convivo, diríamos, não só aquele familiar, aqueles mais próximos, mas os terráqueos em si. Porque diz o Emmanuel, se eu me sinto filho de Deus, se eu já cheguei nesse nível de dizer, gente, eu sou filho de Deus, automaticamente eu já sei que toda a humanidade são irmãos. Então, nós vivemos nessa grande egrégora, né, do planeta Terra. Sendo assim, a caridade ela começa com esse sentimento de colaborar. É um sentimento. Todos esses ensinos aqui, ele fala daquilo que eu sinto. Não é uma ação da técnica, não é uma habilidade onde eu saio, porque é fácil, diz o Emmanuel. É muito fácil eu colocar... Tem um livro chamado Pão Nosso, que tem uma mensagem chamada Com Caridade, e que ele diz assim, que a caridade ela só não eleva mais as pessoas a um processo de estar bem, de evolução espiritual, porque as pessoas consideram caridade assim. Num dia de folga, como final de semana, por exemplo, ela coloca uma roupa simples, humilde, compra uns pães e vai, ou pega um alimento e sai para distribuir para os pobres, e considera isso caridade. Ele diz que não é. Mas isso é uma assistência necessária ao mundo em que nós vivemos, no mundo de tantas desigualdades. A caridade, então, ela seria o quê? Essa disposição de colaborar. Que é a disposição para colaborar que está em todos os sentidos. Então, o que ele nos traz sobre isso? Ele nos lembra a nossa atividade profissional, porque o Espiritismo ele é uma doutrina bem pragmática. Ele nos convida à ação. Então, o que nós estamos acostumados a ver? Uma ação no trabalho. Então, o que nós vemos hoje? Se eu estou no trabalho, como ele diz, então eu preciso, eu quero, até desejo uma nomeação para um cargo. Né? Nós sempre estamos almejando um sucesso profissional. Isso faz muito parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, se eu quero uma nomeação para um cargo superior, quero um emprego, um trabalho, num bom cargo, o que eu preciso? Quanto maior o cargo que eu almejo, maior o nível de qualidade eu preciso ter, eu preciso adquirir. Não é? Então, às vezes, eu estou lá, na minha empresa, trabalhando, e reclamo que todo mundo tem promoção, menos eu. E o que eu tenho feito? Quais estudos eu tenho feito? Como eu tenho me preparado? Entende? Como é que eu tenho?
Ah, mas eu estou aqui no centro espírita, ninguém me convida para fazer nada, mas qual a sua disposição? Como é que você tem se apresentado? Então, o Emmanuel traz a questão da prática, daquilo que a gente vive. Então, eu preciso, como ele diz, de um conjunto de qualidades superiores, para que aquele trabalho, aquela obra, ela se consolide e prospere. Ou seja, ele está dizendo que eu preciso de capacitação, entende? Que só de boa vontade não dá. Lembra que as pessoas até dizem, de boa vontade o inferno está cheio. Mas isso é por conta do livro chamado A Divina Comédia Humana, de Dante Alighieri. Então, o Dante, quem já leu a Divina Comédia, ele fala sobre isso. É um sonho que ele teve com o inferno, com o purgatório e com o céu. E aí as pessoas vão perguntando, quem estão lá? Quem está no céu? São os espíritos assim, assim. Quem está no purgatório? São os espíritos que estão dispostos, é raro, mas estão dispostos a acertar. E quem está no inferno, Dante? Ele diz os espíritos de boa vontade. Né? Então, pô, a pessoa, não, eu tenho boa vontade. Sim, mas ele faz o quê? Eu faço o quê com essa boa vontade? Entende? É como diz os espíritos. Não basta não fazer o mal. É imprescindível fazer o bem. Então, ele diz que se eu espero uma nomeação para um cargo melhor, eu preciso buscar qualidades superiores, trazer essas qualidades superiores em mim, para que aquele cargo que eu almejo, aquela posição em que eu almejo, seja em que nível for, aonde for, ela tenha êxito e ela prospere. E quando a atividade que eu faço prospera, quem prospera junto? Eu mesmo, porque eu faço parte, eu estou colaborando com isso. Então, ele diz que esse movimento, ele não basta só uma vontade, só boa vontade, só querer. Eu preciso desenvolver em mim um movimento de autoridade. Autoridade intelectual, moral, cognitiva, para que eu tenha discernimento. Ou seja, não basta só teoria, diz o mentor espiritual. Não basta só a cultura, mas é preciso virtudes e juízos dentro de uma clara proporção. Ou seja, o que ele está falando? Da vida, do processo de evolução. O que é a vida para nós? Qual o sentido da nossa vida? O que nós estamos dispostos a viver nesse processo de colaborar? Então, para colaborar, eu preciso ter discernimento. Eu preciso ter um nível de juízo. Quando nós falamos de juízo, é entendimento. Quando você vai fazer juízo de alguma coisa, eu preciso saber do que eu estou falando. Nós vivemos muito no nível onde nós trabalhamos muito juízo de valores. Quando nós estamos julgando as pessoas, dizendo que está certo e que está errado, dando apenas opinião, nós estamos falando de juízo de valor. Esse juízo de valor é baseado nos meus valores, nas minhas crenças, na minha cultura, naquilo que eu acredito. Então, é como se eu acho bonito, eu não uso maquiagem. Eu acho bonito, para mim, mulher tem que usar sem maquiagem, não andar de maquiagem. Aí eu olho para as mulheres lindas, maquiadas, o que é que eu faço? Eu critico, entende? Nossa, se maquia demais. Mas, entende? Porque, para mim, o valor da mulher está... É isso que nós não conseguimos fazer. Então, eu preciso entender que eu não gosto. Então, é o meu jeito, é esse, eu escolhi esse. Então, é como eu... Isso não significa que aquilo que o outro faz não seja bom. Que as mulheres não fiquem lindas maquiadas. Entende? O juízo de valor é quando eu não se ajusta. Eu sou espírita, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Quem não é, eu julgo. Então, quem tem uma religião, partido político, qualquer tipo de ideologia que eu defenda, no geral, no mundo, a gente cria um juízo de valor. Entende? A gente se separa. A gente se separa. E o que o Emmanuel fala em relação à colaboração? Para que eu ajuste a minha disposição de colaborar no meu processo de evolução, no sentido da vida, eu preciso buscar discernimento. E aí, discernimento não basta só teoria, não basta ser somente a cultura. Eu preciso adquirir virtudes, e essas virtudes vão me dando capacidade de discernir e saber aonde realmente eu posso colaborar. Olha que coisa interessante. Não é? Porque, às vezes, você diz assim, eu até queria ajudar, né? Eu queria colaborar, mas eu não sei em quê.
Eu não sei como. Por que nós não sabemos? Porque nós não valorizamos essa questão de aprender e entender como de fato funciona o mecanismo, recursos. Eu falo, eu entendo sobre a reencarnação. Mas aí, como é que é ser reencarnacionista? Então, eu vou procurar entender, saber, na teoria, primeiramente, como funciona a reencarnação, o que é ser reencarnacionista na prática, para eu começar a exercitar esse processo, as virtudes que me levam a viver como reencarnacionista. Por isso, muitos mentores espirituais falam que nem falam todos, que 50%, porque não estão falando só de espiritismo, não é só o espiritismo que traz a teoria da reencarnação, mas várias outras religiões, grandes religiões, como o próprio budismo, o hinduísmo. Hoje, uma grande parte da ciência já estuda e trabalha com o processo da reencarnação. Nós temos teorias diversas nas áreas da psicologia transpessoal, das terapias em geral, trabalhando reencarnação. Mas, então, o que eles dizem? Se 50% das pessoas no planeta Terra que acreditam em reencarnação vivessem como reencarnacionista, o planeta teria uma outra condição. Entende? Ele está falando para quem? Para nós, né? Será que acreditar em reencarnação, entende? Pode ser, só acreditar na reencarnação é uma cultura. Não, eu acredito em reencarnação porque eu sou espírita, que eu sou budista, que eu sou hinduísta, que eu sou espiritualista, eu existo todo. Então, por isso eu acredito. Eu vivo, aí é outra história. Aí entra a questão do discernimento. Quando eu entendo essas questões, eu estou disposta a colaborar com o mundo melhor, entende? Então, a colaboração é colaborar em todos os aspectos da existência, aonde eu estiver, para que aquele movimento esteja melhor. Então, e um vai ajudando o outro, porque fundamental é mesmo o amor, e é impossível ser feliz sozinho. Né? Lembra que eu comecei contando da minha falha de colaboração pela distração, e como a distração nos afasta dos valores reais da vida. E que eu não trouxe o copo de água para minha amiga porque eu me distraí. Aí, por conta disso, o Anderson foi lá e trouxe um copo de água para ela. E aí ela não ficou com sede, não precisou se levantar e tomar água. Então, é uma cadeia. E isso são das questões mais simples às mais complexas. Assim, o Emmanuel nos convida a entender um dos itens fundamentais no nosso processo de colaboração: justiça e bondade. Entende? Nós falamos muito de querer ser bons. Então, existe, como dizem alguns espíritos, existem muitos bondosos, né? Muitas pessoas boazinhas no mundo. Então, nós podemos agir como pessoas boazinhas. É diferente da virtude da bondade. Então, a bondade sempre vai estar atrelado com a justiça. E o que é justiça? Justiça não é lei. Quando falamos de justiça, nós não estamos falando das leis, dos direitos. Então, existe a lei no direito, que trabalha correção e punição. É basicamente, claro, que existe outros processos, quem é da área do direito sabe. Mas é basicamente isso, a base da lei no mundo é essa, é correção, punição, né, a justiça em si, ela é uma virtude. Eu lembro de algumas vezes que dei aula de filosofia no curso de Direito, e aí eu sempre perguntava aos alunos do primeiro período, o que vem primeiro, a lei ou a justiça? E era unânime, todas as turmas, todos os anos todos que eu dei aula no curso de Direito, dizerem que era a lei. Ou seja, nós desconhecemos os processos reais da nossa evolução. Claro que não foi a lei quem criou. A justiça, ela é um princípio maior, que a partir dela criou-se as leis. Não é? Então, e aí o que eu faço? Eu me apeguei às leis e me distanciei da justiça. É como se eu me apegasse a flores artificiais. Por exemplo, você vê que flor artificial, né? As flores, como diz a música, as flores de plástico não morrem, eu não preciso estar lá botando água, adubo, então eu compro flores de plástico, são lindas. E eu coloco lá. Aí eu me acostumo com as flores de plástico. Mas as flores de plástico não morrem, mas elas
se degeneram, né? Ficam feias, perdem a cor, ficam empoeiradas. E se você for se dedicar a contemplar as flores verdadeiras? Cada uma mais linda e maravilhosa do que a outra. E você olha assim, hoje eu estava contemplando uma tela assim, pertinho de mim. É impressionante, parece assim que você nunca tinha visto que algo tão lindo surgiu de uma força invisível, não é? Porque você vê alguém ali com uma mãozinha pintando, fazendo a flor nascer? Você vê? Não vê, está lá a flor. E ela vem de uma força invisível, que você não dá conta de explicar. Mas você sabe que ela existe, porque ela está ali, na sua frente. Mas para ela existir, ela precisa da sua colaboração, de plantar o jardim. Então, a justiça, ela é esse princípio maior de você cuidar desse sentimento da justiça, do que precisa a humanidade, do que eu preciso estender essa necessidade no item da evolução, para desenvolver em mim a virtude da bondade. Porque aí a bondade, eu vou realmente trabalhar a bondade, dentro de um conceito de justiça. Aí eu vou sair das ideias de valores individuais, de juízo de valor, para aquilo que é real. E junto com a justiça e a bondade, ele traz o trabalho e a disciplina. Porque a colaboração, ela nos convida a essa ação, e essa ação do trabalho. Só que, quando nós pensamos em trabalho na nossa cultura, nós sempre pensamos em trabalho remunerado, né? A nível profissional. Mas o trabalho, ele está em todas as áreas da nossa vida. Todas as nossas ações são trabalho. A questão é como você desenvolve esse trabalho, como você faz isso, como você vive essa experiência. Tem uma frase que eu gosto muito, quando a pessoa diz assim, Elaine, tu trabalha com o quê? Eu digo, eu não trabalho, porque o que eu faço, eu amo tanto a minha profissão, o meu trabalho, aquilo que eu faço que para mim não é trabalho. Né? Então, eu ajudo pessoas, eu não trabalho. E aí, nós fazemos a troca, né? Eu levo a troca, eu dou uma ajuda e a pessoa me dá a troca com o valor monetário. Ou seja, o trabalho, ele é muito maior do que uma visão restrita, simplista, de que eu vou lá, faço meu trabalho, recebo meu dinheiro no final do mês e fico nessa forma mecânica e automática. Aí a colaboração, ela vai me levar também para esse aspecto do trabalho. E hoje as empresas, elas têm trabalhado muito isso, não é? Eu dei um seminário numa empresa um dia desse, que era para trabalhar essas questões. Do ser saber que ele, então, o Paulo é ali, ele é o gerente financeiro, mas não é por isso que ele não pode colaborar com o departamento de recursos humanos, pessoal, com o pessoal que, de repente, a moça que faz café na copa faltou e ele não pode ir lá fazer um café para os seus colegas, entende? Então, no âmbito profissional, está se tirando essa ideia de que eu sou aquela frase, né, simplista e banal de que eu não sou pago para isso. O especialista. Né? Então, se formou tantos especialistas que você se perdeu. Né? Aí, de repente, tem um médico especialista no dedo mindinho do pé direito. Aí tu chega lá no médico, doutor, é que eu quebrei meu dedo mindinho do pé esquerdo. Ah, sinto muito, eu sou especialista no dedo mindinho do pé direito. Essa doidice. Isso aqui no Brasil, essa doidice, né? Eu acho. Então, o que acontece? Essa visão tira o aspecto da colaboração, que é essencial ao nosso processo de evolução. Então, o que ele nos fala? Junto com a disciplina, junto com o trabalho, é a disciplina. Mas essa disciplina não é aquela imposição rigorosa de que... Não, é a disciplina que eu me coloco dentro de um processo em que eu preciso daquilo. O que eu preciso para evoluir? Então, eu venho na casa espírita buscar ajuda. O que eu preciso fazer para que essa ajuda se concretize? Qual é a minha parte? Entende? É essa disciplina. Eu vou no médico, aí o médico passa um remédio, e qual é a minha parte? Ou o médico vai lá na minha casa, todo dia bater na minha porta, de 3 em 3 horas para mim tomar um remédio? Não, né, eu preciso fazer. Então, é esse recurso, esse mecanismo.
Lembra quando ele começa a fazer, eu quero uma nomeação para um cargo, mas que faculdades superiores eu estou desenvolvendo para que eu consiga essa nomeação? Então, eu preciso atuar de uma forma proativa e determinada. Mas, para isso, para que eu viva, que eu experimente essa disciplina do trabalho, não é do rigor, gente, não é rigor. A disciplina, ela antecede a espontaneidade. Ela é algo que você vai colocar como uma necessidade sua. Por isso que eu gosto de trazer aqui que esse nosso processo de trabalhar, nesse período, trabalhar esse livro, Pensamento e Vida, ele é um convite para nós iniciarmos o nosso processo de autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Porque o autoconhecimento, quando ele se torna uma filosofia de vida, eu vou sempre saber o que eu dou conta e o que eu não dou conta. Não é? É para isso o autoconhecimento. Então, para que eu tenha uma disciplina com alguma coisa, eu preciso entender a minha real necessidade. O que eu preciso, como eu preciso e como eu posso fazer, dentro das minhas possibilidades. Porque não tem como cada um de nós evoluir igualmente como o outro. Cada trabalho é diferente. Não é? Por isso que eu acho muito legal o movimento da Casa Espírita, por exemplo, nas palestras. Cada vez que você vem aqui, é um palestrante diferente. Então, hoje, você que está vindo a primeira vez hoje, e você não gostar da minha conversa, né, que eu não sou palestrante, eu gosto de conversar, sou falante. Então, você não gostar da minha palestra, volte na quinta, no próximo sábado, que é outra pessoa, entende? E você pode gostar. Então, não abandone o centro espírita porque você não gostou da minha palestra. Tem outras pessoas que virão. Porque cada pessoa que vem, alguém se identifica, alguém entende melhor, percebe? Porque aí é que está a disciplina. Eu encontrar algo que eu me identifique, que eu possa prosperar, que eu possa crescer, aí eu vou seguir aquele caminho. A partir dali, eu vou adquirir a espontaneidade. No item colaboração, como eu me disponho a colaborar? E o que me faz feliz? O que vai agregar de valor na minha vida quando eu me dispor a colaborar? Isso começa onde? Onde eu começo a aprender a colaborar? Dentro de casa, não é? Dentro de casa. Alguém diz assim, lava o meu prato? Eu, hein? Vai lavar tu. Não é? Olha a oportunidade. Pega uma água para mim, porque você não levanta. Não é? Eu sei que vocês não conhecem, vocês nunca ouviram esses termos, né? Isso aqui foi num planeta, o último planeta que eu reencarnei, lá acontecem essas coisas, porque eu estou falando para vocês, entendeu? Aqui eu nunca vi. Então, essas questões, né? Me dá uma carona, mas para onde você vai? Ah, não, eu até te deixo, mas né? Não dá para ser lá, né? Para onde você vai? Eu vou para o Boulevard, eu vou para a Avenida Brasil. Eu posso te deixar na Avenida Brasil, de lá tu vai a pé para o Boulevard? É uma reta só. Entende? Então, isso não acontece aqui, no planeta Terra. Ou seja, colaboração é para. Né? Eu gosto sempre de dizer que é a terapia do condomínio. Né? Quando alguém está lá comigo, às vezes eu digo, você mora em condomínio? Então, vamos começar a nossa terapia pelo seu condomínio. Né? Então, o que está a placa do condomínio? Pare. Abaixe o farol. Né? Acenda a luz interna. Baixe o vidro, identifique-se. Entende? Não é uma terapia? É porque você... Para, gente. Não, antes de dizer... Para. Experimenta ouvir de novo o que o outro disse. Experimenta identificar o que você sentiu em relação a esse pedido, a essa solicitação. Porque pode estar fazendo sentido. Pode ser uma necessidade sua. E, de repente, você avalia que não é uma necessidade mais sua e a necessidade é do outro mesmo de levantar e ir lá fazer. Mas analisa antes. Ouve. Não é? Porque são processos de colaboração que fazem parte desse movimento simples de evolução. Porque quando a gente pensa em evolução, a gente quer logo ser Chico Xavier. Não, eu quero evoluir, eu descobri que eu sou médium, eu quero ser psicógrafo livre, vender 400 mil obras. Então, não é essa a evolução. Né? Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu processo. E, às vezes, o meu processo de evolução, de alçar, né, grandes voos no meu processo de evolução, sair daqui melhor do que eu cheguei. Esse é o maior dos nossos projetos de evolução na Terra. É sair daqui melhor do que eu cheguei.
E para isso, eu não preciso de muitas coisas, não. Porque ali no meu cantinho, ali onde eu estou, eu posso iniciar um processo de trabalhar, de viver, de estar nessas experiências. Então, eu vejo coisas que eu lá, quando eu iniciei no Espiritismo, até quando eu era ainda... Eu lembro quando eu era criança. Então, depois que eu fui ficando adolescente, morava no interior, aí eu lembrava como eu aprendi a nadar, por exemplo. Eu devia ter uns 5, 6 anos, mas eu lembro muito bem de eu, apavorada no meio do rio, os outros primos, parentes, nadando no rio, e eu na beira do flutuante olhando, e meu tio disse assim, tu quer aprender a nadar? Eu disse, eu quero. Ele pegou e me jogou lá no meio do rio. Aí o que eu fiz? Aprendi a nadar. E aí eu... e os outros rindo, né? Ela vai morrer afogada, e todo mundo rindo. Vamos ver se ela morre mesmo, né? Nadei, aí voltei toda afogada, desesperada. Eu me lembro de eu desesperada, me tremendo. E agora? Aprendeu? Aprendi. Pá, e caí de novo. Aí eu estava já lá no meio do pessoal, comendo bolacha de motor no meio do rio, que a gente jogava na água, esperava ficar mole, a gente mergulhava, comia lá comer. Gente, isso era muito bom, olha. Vocês não têm ideia. Você não tem noção do que é jogar bolacha de motor dentro d'água, esperar ela amolecer, cair na água e lá pegar e comer lá no meio do rio. Você sabe que é bom, os filhos estão rindo. Ou seja, aí eu ficava pensando assim, meu Deus, aí depois eu fui crescendo, como que eu aprendi a nadar? Então, eu sempre tive essas ideias de querer levar o conhecimento, compartilhar conhecimento, ensinar, ajudar pessoas. Então, a minha vida sempre foi caminhar por esses lados, querer ser professora, terapeuta e tudo mais, porque eu queria mostrar. E, para mim, essa minha primeira aula foi meu tio ter me jogado no meio do rio e feito eu aprender a nadar. E aí, mas isso, hoje, para mim, que tenho quase 60, o significado disso você não tem noção, para a minha vida. Entende? Para a minha vida. Então, é de pouquinho, são coisas que naquela hora parecem insignificantes, mas se você se dispor a avaliar, a analisar, a criar essa disciplina de buscar aquilo que você quer, as coisas tomam um outro, entende? Então, aquilo que era muito simples, toma uma outra proporção, um outro olhar. Aí, sim, nós, a partir dessa disciplina, como diz o Emmanuel, por que ele fala da importância da justiça e a bondade andarem juntas? Do trabalho e a disciplina andarem juntas? Porque só assim nós vamos conseguir objetivos para alcançar aquilo que foi almejado para nós quando reencarnamos. Nós nos reencarnamos, nós trouxemos para essa vida um projeto muito maior do que apenas crescer, ganhar dinheiro, dormir, comer, acordar, né, ter filhos, casar, separar, não sei mais o que lá, e depois morrer. Não foi. Isso são meios. Que se a gente fizer bem esse meio, nós vamos cumprir a nossa tarefa aqui. Então, ele diz que é uma proposta muito maior. Porque, senão, nós vamos nos tornar, nesse mundo, aquilo que é muito comum. Que são aqueles espíritos que vieram para ser gênios, para dar uma grande contribuição na humanidade. Mas ele não se dispôs a viver essas experiências mínimas da colaboração. E a inteligência que levaria ele a se tornar um gênio transformou num tirano. Olha só. Num tirano. Aquilo que nós hoje, muitas vezes, estamos atrapalhados com determinadas situações da nossa vida, nós trouxemos algo que aquilo que nos atrapalha hoje era para ter nos ajudado. Mas nós confundimos, porque nós não prestamos atenção nos detalhes. Não prestou atenção, por exemplo, como você aprendeu a nadar. Entende? Naqueles detalhes mínimos. Então, ele diz que muitas pessoas vieram para a Terra com requintada sensibilidade. Eu achei linda essa palavra, acho que eu vou gravar, vou sempre repetir ela, sabe? Uma requintada sensibilidade, fica bonito, né? Então, com requintada sensibilidade para desenvolver um grande projeto existencial para ele e para os outros. Mas não prestaram atenção, não atuaram nesse processo de colaboração, de colaborar consigo mesmo para desenvolver isso, e se perderam
no resvaladouro dos vícios. Entende? Pela sensibilidade. A sensibilidade leva você a não saber lidar, por exemplo, com as sensações físicas. E aí leva você às compulsões diversas. Em todos os âmbitos. Do alimento, da droga, do sexo. Entende? São compulsões que muitos, ele diz, foram espíritos que trouxeram requintada sensibilidade. Mas se encantaram com a sensibilidade na questão do prazer físico. E são esses pequenos e grandes detalhes. Então, ele fala que, no mundo íntimo, o capitão é a vontade. Nós já falamos, na palestra passada, para quem não assistiu, está lá no YouTube, né, Paulo? A vontade e a harmonia do espírito. Nós falamos sobre isso. Como essa vontade ela vai direcionando-se para fazer essa travessia entre o momento que chegou na Terra e o momento que ele vai partir. Porque são duas datas, como diz o Haroldo Dutra, são duas datas importantes na nossa vida, não é? A data que nós nascemos, essa nós sabemos, e a data que nós vamos desencarnar. São os dois momentos marcantes, realmente, na nossa existência. Então, você que ainda não parou para valorizar estar aqui na Terra, observe como foi importante você ter nascido, você ter chegado aqui. E quando você vai desencarnar. Só que nós não sabemos quando exatamente vamos desencarnar. Mas, então, não é eu me prender aqui e nem aqui que eu não sei, porque aqui eu já sei. Mas, nesse intervalo, entre o nascimento e a morte do corpo físico, como é que eu vou estar vivendo? E aí a vontade vai capitanear essa travessia. Entende? É um processo. E aí o que ele diz? Que nesse processo, a vontade guiando a nossa vida, é que nós vamos precisar da ponderação, da lógica, do discernimento. E aí colaborar vai ser para mim um recurso maior, porque como nós colocamos no tema da palestra, que o Emmanuel traz aqui, quem ajuda é ajudado. Quem ama, ser amado é uma consequência de amar. Então, quem aprende a amar, consequentemente, vai ser amado. Porque muda todo o seu contexto da sua vida. E aprender a colaborar é um dos aspectos divinos do amor, de quem está aprendendo a amar. A questão é que nós destruímos o próprio sentido da palavra amor. É ou não é? Quem que se empolga hoje com alguém dizer eu te amo? Você pode dizer eu te amo para qualquer coisa. Entende? Não tem mais esse sentido. Não tem. Então, de repente, você se empolga com a pessoa, começa a namorar com a pessoa, e a pessoa te chama de amor, e você, ele está apaixonado por mim, me chama de amor. Aí tu vai para uma festa com ele, e você descobre que ele chama todo mundo de amor. Né? Eu não vou dizer para vocês que isso aconteceu comigo, né, porque não vai ser legal. Então, não adianta, né, a gente se envolver nessas ilusões do sentido. A palavra amor, ela se banalizou, então ela perdeu o sentido daquilo do real. Se você for ver o que significa, tem mais. Se chama amor qualquer pessoa que você não conhece, você vai comprar alguma coisa, a pessoa diz amor, né? Então, meu amor, o que você quer, o que você deseja? Como é o amor, né? Ela nem me conhece. Então, perdeu o sentido. Desculpa, perdeu o sentido. Então, o que acontece? Nós vamos precisar trazer para nós outros processos de decisão. Então, aprender que amor é um sentimento real só comigo. Não é, Paulo? Eu é que preciso sentir isso. Então, trabalhar o processo de auto-amor é imprescindível para o meu progresso, para a minha evolução. É o auto-amor que vai me ajudar a me mover nesse processo da colaboração. E esse amor, desenvolver esse auto-amor, como é que começa? Quando eu começo a me ver, a olhar para mim. Porque eu colaboro quando eu começo a compreender as necessidades do outro, a necessidade do mundo, a necessidade do outro. Por exemplo, quando a gente vê que o mundo está tomado por energias negativas e densas, de críticas, de violências, de pessoas que só se degladiam, que só brigam, você brigar é uma necessidade? Não.
o que seria necessário? Você colaborar com a paz, com palavras boas. Entende? Você colaborar com outro tipo de pensamento. Se alguém falar de tristeza, você falar de alegria. Se alguém falar de violência, você falar de paz. Se alguém falar de divisão, você falar de união. Entende? Francisco de Assis, onde houver guerra, que eu leve a paz, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Quem está disposto a colaborar com isso? Quer maior colaboração do que essa? Você chegar em casa, está aquela desarmonia, e você chegar e, mesmo que você tente levar harmonia, você não conseguir, você senta, abre um livro, coloca uma música, né? Acende um incenso, faz alguma coisa, e o outro já para, assim, epa, mas tem alguém ali que não está brigando. O que você acha que eles vão fazer? Que eles vão brigar com você ou que eles vão parar e querer saber por que você não está brigando? Entende? Então, isso é as verdadeiras colaborações. Então, colaborar significa trazer essa hierarquia natural, porque diz que nós ignoramos essa hierarquia natural da própria natureza, de colaborar. A natureza mostra isso o tempo todo. Lembra quando eu falei da flor? Então, a flor, ela naturalmente traz a beleza para o nosso lar, para o nosso meio onde nós estamos vivendo. As flores, elas têm os pássaros, por isso Jesus dizia, não vos incomodeis com o dia de amanhã, com o que vai fazer. Deixa que amanhã tenha o seu próprio mal, amanhã vai acontecer o que tiver de acontecer. Olhai os pássaros do céu. Quem olha para os pássaros no céu aqui? Quem para contemplar os pássaros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Só quando eu estou de férias, olha. Só quando eu estou de férias. Olhai os pássaros no céu. Quando Jesus diz isso, ele diz assim, olha a colaboração da natureza. Né? Te mostrando leveza. Ainda te ajuda a olhar para o céu e dizer assim, nossa. Né? Eu conheci uma pessoa que tinha 50 anos na época. E aí, um dia ele chegou comigo no consultório e disse assim, eu gosto de tudo que eu sou grato por tudo que você já fez por mim até hoje, mas eu vou ser grato por algo muito maior, e esse eu nunca vou esquecer. Você me ensinou a olhar para o céu. Eu, com 50 anos, nunca tinha olhado para o céu. Entende? Olhado assim, sabe? Olhar, contemplar o infinito. E saber que você não está dentro da bola, como a gente pensa quando a gente é criança. Eu pensava. Você está em cima, né? Você está contemplando o infinito. Que o azul não é uma parede, é só o reflexo do mar. Entende? Então, Jesus, quando ele diz isso, ele está nos ajudando a olhar adiante, olhar para o infinito. Mas nós olhamos para onde? Para o chão. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que eu não lembro, mas qual é o item, você pode ler o Evangelho todinho, você vai descobrir lá. Então, ele diz assim, os homens todos receberam na terra oportunidades sublimes de evoluir. Mas, em vez deles levantarem a visão para olhar para o infinito que o aguarda, ele prefere olhar para baixo e cair nos abismos do mundo. Faz sentido? Né? Então, essa oportunidade é que ele diz que a colaboração ela faz parte de todos os valores indispensáveis à vida, porque ela fala de coexistência, de interdependência, de união. Não é só comigo e com você, mas com o todo. E essa minha visão, ela me faz eu olhar melhor para o outro. Ela me faz entender melhor os processos, né, de vida. Porque quando a gente trabalha dentro da ciência, campos de pesquisa científica, existem 2 métodos, né, que é a indução e a dedução. Né, para quem já trabalha esses processos científicos sabe. Então, a indução, o que é? Eu vejo do particular e eu vou para o geral. A dedução do geral para o particular. E o nosso processo de evolução, ele nos dá esse aspecto maravilhoso. Vai para o geral. E aí você traz para o particular, você se encontra. E se você voltar também para o seu particular, para o seu universo particular, como diz a música da Marisa Monte, você também consegue ver dentro de você a dimensão
do geral, daquilo que o universo propõe. Por isso, a colaboração ela é imprescindível no nosso processo de evolução. Mas ela nos pede o quê? Vários processos, como ele diz, por exemplo, o ingrediente da ordem. O pensamento com ordem. E aí ele termina dizendo, né, que cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Ou seja, eu acolho aqui, eu colaboro aqui, porque eu estou cuidando, porque amanhã eu não sei quem irá precisar de colaboração? Eu. Por isso, Jesus de Nazaré dizia, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Né? E quem precisa de misericórdia? Eu preciso, eu não sei vocês. Assim ele diz, quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajustes ao processo de evolução. Quem, de fato, está interessado em evoluir, em sair deste planeta melhor do que chegou, procure relembrar, como diz Emmanuel, o que estudamos nas escolas de regeneração. E vamos lembrar que dentro de nós existe esse grande poder, essa grande capacidade de desenvolver essa virtude imprescindível à nossa evolução, a colaboração. Então, muito obrigada por colaborarem comigo no meu processo de entendimento de evolução, que é compartilhar o conhecimento com o meu próximo. Muito obrigada.